Satisfação que recebemos aqui no estúdio do Núcleo de Tecnologia da UEL, para uma entrevista, o arquiteto João Batista Villanova Artigas. Artigas é um dos mais importantes teóricos de arquitetura moderna no Brasil. Formou-se pela Escola Politécnica da USP em 1937. Foi um dos fundadores do IAB, São Paulo, e do Museu de Arte Moderna. Recebeu o prêmio Jean Tschumi em 1972, da União Internacional dos Arquitetos, pela excepcional relevância de seu trabalho em prol do desenvolvimento da pesquisa teórica e do ensino de arquitetura. Em 1948 participou da fundação da FAUSP, chegando a diretor do departamento de projeto, aposentando-se em 1969 por força do AI-5. Sua extensa e significativa obra foi premiada na 10ª Bienal com o prêmio Presidente da República e com a Medalha de Ouro. Na 7ª Bienal da Bahia, sua obra foi exposta em sala especial. Londrina foi uma das inúmeras cidades brasileiras e também do mundo, contempladas com suas obras, destacando-se entre elas a rodoviária, o monumento da arquitetura moderna, o edifício Autolon, o Senhor Verde e a Casa da Criança, atual Biblioteca Pública. É com imensa satisfação que passo a palavra ao nosso convidado. Para responder, que questões? Acho que nós gostaríamos de saber, assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa visita. De momento, assim, o que o senhor tem a dizer sobre essa visita, o que o senhor está achando? Certo. Sabe, uma peculiaridade dessa visita de agora é que ela repete uma visita feita aqui há 10 anos atrás, mais ou menos. Naquela ocasião, de 1974, se não estou enganado, eu vinha aqui convidado pelo Serviço do Patrimônio Histórico do Paraná para presenciar a transformação dessa estação rodoviária a que você se refere, e muito elogiosa a ver, em um museu e obra tomada pelo patrimônio histórico paranaense. Essa visita minha aqui é decorrente de um convite que me foi feito por 2 colegas meus, que eu não posso dizer que conheço há mais de 150 anos, que são 2 jovens professores da Escola de Arquitetura aqui de Londrina, coberto naturalmente, incentivado pelo conjunto de alunos, de estudantes de arquitetura dessa cidade. E veja que no fundo, o cumprimento de compromissos que eu tenho com a cultura em geral, porque acontece que nem a universidade pôde me convidar para eu vir aqui. Se naturalmente nós fôssemos americanos ou fôssemos membros de uma sociedade europeia de tipo diferente da nossa, provavelmente alguém mandaria um ônibus ou um avião a São Paulo e 2 ou 3 circunstantes para me pegarem nas mãos cambaleantes, me levarem até o avião e dizer: professor Artigas, arquiteto Villanova Artigas, o senhor vai para Londrina e na volta ele trará um cheque de 400 mil cruzeiros que de fato vai dar para o senhor poder viver um mês sem se preocupar com os vencimentos de homem da cultura. Veja você que nisso tudo, isso não estou dizendo por brincadeira, é para ver qual é o significado que a cultura tem na sociedade de consumo ou no resultado das sociedades capitalistas do terceiro mundo, tal como são as nossas. Ela é um fato insignificante, sob certo ponto de vista, meio secreto, meio rebelde, meio perigoso, meio subversivo, que nós cultivamos entre nós, vocês os jovens, e eu já com a minha velhice proveca, Deus sabe com que cabelos mais brancos do que qualquer outra coisa, mas veja o sentido da cultura. A quem está entregue, por exemplo, preservar ou dizer que se preserve esses fatos culturais ligados ao meio ambiente, que são a obra do arquiteto brasileiro, que entregue a nós, ao nosso voluntarismo, ao heroísmo dos jovens que se lançam na direção do conhecimento, da defesa da cultura nacional, como vocês se lançam aqui nesse sentido. E eu devo dizer que ao vir para arrostar os perigos de vir até Londrina, que a Vera, minha assistente, sabe que não foram pequenos, não cumpro desígnios de ninguém, a não ser o respeito
pela juventude e por aqueles que vocês, como jovens, representam a rebeldia, não é bem a rebeldia, mas o entusiasmo que nas novas gerações está o reconhecimento da importância do meio ambiente, do espaço construído como testemunho futuro do que foi o ambiente social que nós estamos vivendo nesse momento. Esse discurso tem essa finalidade, não dizer, olha que foi, mas elogiá-los pela iniciativa que tiveram e pelo descompromisso que está contido no nosso encontro hoje aqui nessa cidade de Londrina. Vê lá? Então, eu tenho que passar, não sei, alguém vai formular uma questão que possa eu sair desse meu prolegômeno, que não é feito por brincadeira, pelo contrário, é absolutamente intencional, tem uma intenção marcada e que tem que marcar nossa independência, o direito que nós temos de dizer aqui nessa sala aquilo que bem entendemos, e mesmo vocês reconhecerem que ao eu me manifestar nessas circunstâncias, não deu favor a ninguém, a não ser os compromissos que eu assumo gratuitamente com mim mesmo e com a vossa condição de jovens brasileiros que vivem em Londrina. Que fique isso muito bem claro. Artigas, no nosso último vestibular aqui na UEL, nós resolvemos fazer na prova prévia para a arquitetura, que sempre foi distinguida pelo desenho, um questionário. O aluno formulasse 10 questões que gostaria de fazer ao seu professor no primeiro dia de aula. Com isso, a gente teria um pouco assim, do panorama da inquietação e das dúvidas que um aluno que sai do colegial tem em relação à arquitetura. E a nossa surpresa foi que em quase todas as provas sempre existia uma questão fundamental, aquela velha questão, até um pouco banal já, que é o que é arquitetura? Eu gostaria de passar a você essa questão e você tentar responder um pouquinho simplificadamente na sua visão o que significa arquitetura. Sabe, sobre definições da arquitetura, existem várias. Existem algumas clássicas, como essa do Corbusier, o Séché, Savant, Deforme, Sous la Lumière. Mas é bastante erudita para nós resumirmos nela a definição da pergunta, o preenchimento da pergunta que você me faz. E eu acharia que seria bom que nós abordássemos a questão do ângulo da inocência do jovem que vai estudar arquitetura. Ele não sabe muito bem do que se trata. Sabe que se constrói coisas do meio ambiente e que essas construções são chamadas de arquitetura. Qual a razão, qual é o momento em que a construção passa a ser arquitetura e que a contribuição cultural do arquiteto passa a dar uma qualidade diferente àquilo que se chamou construção. O Frank Lloyd Wright fazia uma diferença entre arquitetura e mere building. Ele chamava mera construção. Enquanto as coisas fossem construção, não tinham significado como arquitetura. Hoje, as pesquisas em torno do significado da palavra mesmo arquitetura estão levadas bem mais para frente, e talvez não fosse preciso apelar para o mera construção do Frank Lloyd Wright, mas nós vemos a diferença entre o significado grego das duas raízes que estão ligadas na palavra arquitetura, duas raízes etimológicas, que são a tectônica, por um lado, e a arque, do outro. Como tectônica, não sou eu que eu digo, porque não sou nenhum teórico de língua grega, mas os estudos em torno disso hoje são bastante desenvolvidos. Na tectônica se vê a construção do telhado, do espaço sobre o qual se pode viver, sobre o espaço embaixo do qual se pode exercer uma atividade fora das intempéries. Mas arque tem o sentido de qual é o mais que se põe sobre esse mesmo espaço. O que a mais se pode atribuir a espaço que cumpre uma funcionalidade puramente humana, para que esse espaço, em sendo construído, possa ser contemplado do lado de fora com um significado diferente daquele que só serviu para a cobertura de um desempenho que nós, para resumir, podemos chamar de
fisiológico, ou humano primário, ou humano funcional, mesmo que fosse humano social, mas muito a mais, que faz então do arquê a obra cultural o significado mais maior, mais muito maior. Estou imprimindo valores no erro gramatical que transforma o tectônico, o arquê, em obra de arte, em manifestação cultural, em símbolo da vivência da forma tectônica no momento, na etapa histórica em que ela foi decidida a ser construída. Se essa definição certamente não é aleatória, não é inventada nesse momento, certamente, mas poderia ser interpretada, por exemplo, nessas condições, em nós estando em Londrina. E para responder, atendendo a você, ao jovem que vai estudar arquitetura, quem manda fazer o seu prédio, que é dono do terreno, quem compra os materiais de construção, quem erige o tectônico do existir embaixo do espaço coberto, assume com a sociedade diante da qual ele se exibe em tendo construído uma responsabilidade que não é somente ligada ao verbo ter, enquanto proprietário desse aspecto, mas que no forjar o volume tectônico terá que deixar impresso nessa tectônica, em termos de arquê, a sua responsabilidade, o testemunho da sua compreensão responsável sobre o meio ambiente, sobre o momento histórico em que ele está vivendo. Assim sendo, o arquiteto poderia ser definido como intermediário entre algumas vontades sociais e o seu conhecimento do valor cultural que a arquitetura como arquê tem na sociedade. E o homem a quem se dá a responsabilidade, ou a prebenda, ou a tarefa de, tendo que construir, não o faça de tal forma, como diria Ray, que isso fosse simplesmente uma mera construção, mas porque desse resultar uma forma que vibrasse e que cantasse sur la lumière, como queria o nosso patriarca Le Corbusier. Não sei se você tolera os meus caminhos delirantemente poéticos para definir o significado, talvez então delirante, bastante até objetivo, para definir o significado da arquitetura. Mas creio que serve. Passaria a palavra agora para o nosso colega Sebastião. Diga, quais as razões que o levavam a ter uma produção significativa no início dos anos 50 em Londrina? Vamos nos ligar à primeira definição. Alguém quer construir, certamente, você é um arquiteto, está cheio das responsabilidades que eu defini nos outros e podia definir para mim mesmo. Você há de imaginar que esse desafio, essa participação na construção de coisas em Londrina é um desafio para a criatividade de um jovem arquiteto, que forma, como diria Ray, que isso fosse simplesmente uma mera construção, mas porque desse resultar uma forma que vibrasse e que cantasse sur la lumière, como queria o nosso patriarca Le Corbusier. Não sei se você tolera os meus caminhos delirantemente poéticos para definir o significado, talvez então delirante, bastante até objetivo, para definir o significado da arquitetura. Mas creio que serve. Passaria a palavra agora para o nosso colega Sebastião. Diga, quais